de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos cumprimentar a todo o povo de Deus com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta nessa noite, vosso amado irmão em Cristo, pastor Carlos Brandão. É uma alegria, queridos, poder entrar no recesso do seu lar, levando a palavra de Deus, como nós fazemos aqui todas as semanas. Está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os queridos aí do outro lado. Mais uma semana nós vencemos, né, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira a gente não teve live, mas hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para falar desse Deus maravilhoso, Aleluia. Desse Deus que tem guardado e cuidado de cada um de nós, né? E só o motivo de nós estarmos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira, já é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos o nome dEle em todos os momentos. Que você fique aí ligadinho conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra tremenda no teu coração, querido. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. A gente está alegre e contente na presença de Deus, porque Ele tem estado conosco, né? Tem estado conosco todos os dias. A gente se apega muito à palavra, aquilo que o Senhor tem durante todos esses anos ministrado em nosso coração. E eu quero nessa noite, nesse início de live, poder orar pela tua vida, poder orar pelas pessoas que estão aí na live, aí, né, entrando, deixando aí o seu joinha, dando o seu like e também compartilhando essa live para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. E como tema de hoje nós vamos falar direção, né? Nós como igreja possamos ter direção. Você como cristão precisa sempre ter uma direção de Deus na sua vida. Então eu quero poder orar, falar contigo, falar com Deus nessa noite, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos por mais um dia, nós agradecemos o Senhor. Pai, estamos vivendo dias difíceis, ó Pai, onde uma fúria muito grande do inimigo, aonde, meu Deus, estamos lutando, meu Pai, não contra pessoas, mas contra principados e potestades. E nós viemos sempre pedir do Senhor uma direção, nós viemos sempre pedir do Senhor a tua graça, a tua bondade, aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor que está aqui, meu Pai, visita o coração dessas pessoas, Senhor, visita essas pessoas que nos assistem nessa noite, ó Deus, pessoas talvez estão abatidas, entristecidas, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer, meu Pai, o consolo, o fortalecimento, Pai. Oramos, ó Deus, por este momento ao qual estamos vivendo, oramos para que o Senhor não somente dê força, mas, meu Pai, traga uma saída, meu Deus, aleluia, e que para que tudo isso, meu Deus, o teu nome seja glorificado. Abençoa a vida de cada irmão e irmã nessa noite, é o que nós oramos e pedimos a tua graça e a tua proteção, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Quem está aí com a gente? Vamos mandar um alô para os irmãos, depois que nós começamos a pregar e nós não para mais. A irmã Fernanda Souza, né? Amém, Deus abençoe. Deus abençoe, saudade, minha querida. O presbítero Almiro, né? Deus abençoe Amém. a sua família, a irmã Luzia Lopes, a Cristina, a Silvia Cristina, né? Que nome lindo. A Silvia Cristina está ligadinha conosco também, né? Também o irmão Leandro está ligadinho conosco, que Deus abençoe, né? O irmão Leandro, a irmã Luzia Lopes, a Silvia, né? E o irmão Rafael, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós estamos até agora há pouco acompanhando aí a votação no STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, né, de Brasília, acerca de como que vai ficar a situação das igrejas. Os irmãos bem sabem que a pandemia, ela não parou, ela não acabou, ela está aí, nós precisamos saber lidar com isso, mas ao mesmo tempo também precisamos cultuar a Deus. E nós estamos vivendo um momento aí crucial, onde está havendo uma demanda, né, pelo fechamento das igrejas. Eu já há muito tempinho atrás, já há alguns meses, algumas semanas, eu venho falando com os irmãos, vamos aproveitar os 15% porque nós corremos o risco de fechar. E hoje, né, foi levado isso em votação e um dos ministros lá votou para que o fechamento da igreja, pelo fechamento da igreja. Ainda existe 11 votos ainda, ou 10 votos ainda para serem feitos. Mas eu confesso para os irmãos que nós precisamos estar atentos, amém? Nós precisamos estar atentos, e quando eu falo atento, é atento ao que Deus está falando, irmãos. Os sinais, há muitos sinais. Eu estava comentando com a pastora hoje,
eu acho que nós nunca vamos ver tantos sinais como nós estamos vendo agora. Em toda a história, paralíticos, cegos, talvez muitos irmãos que estão aqui nos assistindo nunca viram um cego enxergar, um paralítico andar, mas os sinais proféticos estão aí diante dos nossos olhos, e nós precisamos sempre estar pedindo a direção de Deus. Eu percebo que a igreja do Senhor, o Senhor está indo para um lado e as pessoas estão indo para outro. Falta direção do Senhor muitas das vezes nas nossas vidas, precisamos estar atentos a isso. E hoje a gente está aí diante dessa questão, né? É uma questão pública, não está relacionado só às igrejas evangélicas, às igrejas católicas, todas as denominações. Estamos aí por um fio para se fecharem as igrejas. Não sabemos o tempo ainda, mas a pandemia está se arrastando. Então o que eu quero pedir para os irmãos, se mantenham atentos, irmãos, aos sinais do Senhor. A gente está vendo, para que os sinais de Deus aconteçam, as profecias se cumpram, nós precisamos estar atentos, né? Precisamos estar vendo. Se você estiver atento ou não, as profecias vão se cumprir. Mas nós precisamos estar atentos, porque Deus está falando no meio de todas as profecias. A gente está vendo, né? Deus, a Bíblia diz: se nós nos calarmos, até as pedras falarão, clamarão. Então nós estamos vendo aí as pessoas clamando, nós estamos vendo pessoas que não é nem do segmento cristão aí, né? Batendo e dizendo as igrejas têm que ficarem abertas, as pessoas precisam adorar a Deus, as pessoas precisam de ajuda espiritual, e ao mesmo tempo nós estamos vendo muitas pessoas cristãs, né, muito desapercebidos do que Deus está falando. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração, meu amado, nessa noite, para que você busque cada dia mais a direção de Deus para a sua vida, pastor. Verdade, pastor. Estamos vivendo momentos que os cristãos precisam estar de olhos abertos, né? Olhos espirituais, e a gente tem visto que muitos estão com os olhos espirituais fechados, só com o físico aberto. Verdade. E isso é um perigo muito grande, que o pastor acabou de dizer. O Senhor está querendo algo da igreja e muitos, ao invés de obedecer, o Senhor está indo para outro lado que não tem nada a ver, e ainda diz que é a direção de Deus, né? Não é assim que Deus quer, e muitas das vezes não é, querido. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados naquilo que Deus está fazendo, né? A gente vem aí arrastando algo de 1 ano e meio, de 1 ano e 1 mês atrás já. Não é algo que aconteceu agora, só que Deus está mexendo com o povo dele, está falando com o povo dele. E nós, como ministros da palavra do Senhor, né, os ministros em geral do mundo inteiro, está alertando, está falando, mas parece que as pessoas não abrem o entendimento, né, para entender o que Deus está falando. E nós temos que estar atentos, querido, porque o Senhor, para ele falar com uma nação, muitas das vezes ele tem que colocar lá na cara no pó mesmo, para poder as pessoas acordar para a realidade, pastor. E nós vamos começar a ver com os nossos olhos, irmãos, coisas que nós nunca vimos. Então eu digo para você, se prepare, você vai começar a ver coisas que você nunca viu, nunca imaginou ver com os teus olhos. E isso aqui não é para colocar medo em você, não, o mundo vai acabar, não, querido. É que nós vamos ver uma perseguição que vai começar agora, entendeu? Que a igreja nunca viveu, que a igreja nunca vivenciou. Amém? Então nós precisamos estar preparados, principalmente os cristãos, tem que procurar se fortalecer mais no Senhor ainda. Então nós estamos aí, né? A igreja está aí, lógico, a Bíblia diz que nós estamos sujeitos às autoridades, né? A autoridade suprema da igreja é Cristo, é o Senhor, mas nós estamos debaixo das autoridades humanas. Nós não estamos aqui para escarnecer, nem para desobedecer lei nenhuma, mas eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos, não é só olhar para as leis, mas vamos olhar para as profecias do Senhor que estão vindo, está se cumprindo, amém? E a igreja precisa estar atenta a isso. Então, nós nunca, a igreja, até onde eu me conheço por gente, nunca foi fechada por decreto ou por coisa alguma. Mas nós estamos agora correndo o risco da igreja ser fechada aí por a questão da pandemia. Alguns podem olhar só pelo lado, talvez, a igreja não quer ficar fechada por questão financeira. Não é isso, querido. É o lado espiritual da vida das pessoas. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ser abençoadas, precisam ser tocadas. E alguém vai dizer, mas não pode acontecer isso em casa? O relacionamento, se você não estiver, como que você pode ter comunhão com a sua família se você não estiver junto da sua família? A igreja de Cristo é uma família e nós procuramos sempre estar juntos, orando uns pelos outros, como diz a palavra do Senhor. Há muitos, você pode observar que as famílias que vivem desunidas, né, um filho cá, outro lá, a mãe mora num canto, o pai mora no outro, não há comunhão, não há unidade, não há crescimento. Então é uma família dividida, e a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste.
Então por isso que a igreja ela precisa sempre estar na direção do Senhor, sempre estar continuar, peço que os irmãos continuem orando, buscando a presença de Deus, porque é batalha em cima de batalha, mas como eu disse aí, eu tinha colocado no grupo da igreja, né, um banner dizendo lá, né, a igreja está sentada no banco dos réus para ser julgada, e algumas pessoas até não entenderam isso, né, mas nós precisamos estar ligados, a igreja está sendo julgada aí, e a igreja não está fazendo nada de errado, pelo contrário, a igreja está cumprindo com a palavra do Senhor. Então peço que os irmãos estejam aí orando, atentos à vontade de Deus, porque o Senhor está falando nesses últimos dias. Amados, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Salmo, Salmo de número 9, versículo de número 19, aonde o Senhor diz assim, ó: levanta-te, ó Senhor, o salmista diz, levanta-te, ó Senhor Jeová, para que não prevaleça o mortal, e todas as nações sejam julgadas na tua presença. Tu impões o terror, o Senhor Jeová, para que os povos das nações saibam que não passam de simplesmente mortais diante da presença do Senhor. O Salmo de número 9 do salmista Davi é um salmo onde ele vem falando acerca das coisas futuras. Ele é usado por Deus, ele coloca palavras falando do tempo profético, do tempo que o Senhor havia de julgar as nações, porque as nações muitas das vezes no passado foram injustas com o povo de Deus, foram injustas com os escolhidos de Deus, foram injustas com os profetas de Deus. E aí o salmista agora, né, um guerreiro, um batalhador, um conhecedor de Deus, um homem que tinha uma vida com Deus muito profunda, ele chega agora, escreve o Salmo de número 9, e quando ele chega aqui no versículo de número 19, ele pede para que o Senhor julgue as nações, porque as nações, elas usam as suas próprias leis para muitas das vezes tratar com o povo de Deus, mas Deus não usa a lei das nações para tratar com as nações. Deus usa a sua própria lei para tratar com as nações. E é isso que o Senhor vai usar também para tratar com a igreja, para tratar com o seu povo. Então qual é a mensagem de hoje? Nós precisamos ser como Davi, um homem que tinha a direção de Deus. Quando ele via a aflição, quando ele via a perseguição, pastor, ele buscava a direção de Deus, ele falava com Deus. E ele usava, né, o verso de número 19, ele diz: levanta-te, ó Senhor Jeová, para que não prevaleça o mortal. Quer dizer, até onde vai o poder da voz mortal? Até onde vai o poder do homem? Até onde vai o poder da palavra do homem mortal? O homem é mortal, mas Deus é eterno, aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é de geração a gerações, de eternidade a eternidade, aleluia. Então Deus, ele guarda o seu povo. Nós não precisamos nos preocupar, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está ministrando, pastor. É verdade, pastor. E a gente vê em toda a história, né, da Bíblia, em todos os relatos da Bíblia, que quando o povo passava por aflição, por angústia, por perseguição, por alguma coisa que vinha sobre a vida deles, eles clamavam. E o clamor do servo de Deus, ele chega até ao santo do Senhor, ele chega até ao trono de Deus, né? Se a gente observar o salmista, ele sabia disso. A gente vai estudar os salmos e a gente vai ver que em todos os momentos de aflição do salmista, a primeira coisa, a primeira atitude dele era clamar pela misericórdia, era clamar pela ajuda, pela proteção divina, né? E aqui mesmo nesse salmo, no versículo 12, né, 9, versículo 12, diz assim: aquele que pede conta do sangue derramado, não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então observa que Davi estava dizendo que Deus, quando o seu servo se coloca para clamar, para pedir, para buscar, né, a direção do Pai, o Senhor, ele se lembra do sangue inocente. Que sangue inocente é esse? É o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Então toda vez que um servo do Senhor, ele está sendo oprimido, toda vez que o servo do Senhor está angustiado, está se sentindo injustiçado, e ele coloca o joelho no chão, ele começa a clamar ao Pai, o Pai vai lembrar do sangue inocente que foi derramado, ele vai lembrar do Filho dele, que veio a essa terra para morrer por um povo que não merecia, um povo pecaminoso, um povo que não merecia, mas que ele deu a sua vida. Não foi um sangue qualquer, mas foi o sangue do Filho dele que foi derramado. E ele responde àquela pessoa que está clamando, ele responde o oprimido. Então, querido, a nação, ela sempre passou por muita diversidade. Se a gente for olhar, né,
quando o povo saiu lá do Egito, quanta luta aquele povo passou para sair do Egito. Eu aí dessa semana eu dizia isso, nós estamos vivendo quase que a mesma coisa, né? Moisés ia lá, Deus falava, vai lá e fala com o faraó. Moisés ia falar, o faraó falava assim, não, tudo bem, o povo pode sair, você pode tirar esse povo daqui, Moisés. Quando Moisés virava as costas, Deus endurecia o coração de faraó, porque Deus queria trabalhar, não era em faraó, era no povo. Deus queria trabalhar, não era no povo egípcio, era no povo hebreu, era no povo dele, o povo que levava o nome dele. E ele endurecia o coração e o faraó dizia, não vai sair ninguém, mas não, oprime eles. Tira as palhas, tira o barro, eles vão ter que buscar agora para a construção, não fornece mais nada para eles. Faz eles trabalhar duro, faz eles trabalhar debaixo de sol, sem comer, oprime esse povo. Aí eles iam lá e oprimiam o povo de Deus. Aí Deus falava de novo com Moisés, vai lá e fala com o faraó. E Moisés ia, o faraó dizia, não, vocês podem ir. Quando Moisés virava as costas, acontecia tudo de novo. Por quê? Porque era um trabalhar de Deus. Deus queria mostrar para aquele povo que quando ele saísse dali, era para ele se lembrar dos sinais que Deus tinha feito. E nós hoje não está diferente, querido. Nós estamos vivendo quase a mesma coisa, um ano e um mês, da mesma maneira. Vai ser assim, não, vai ser assim, não, é assim agora, não é assim agora, não, agora volta tudo para trás de novo. E nós estamos aqui, ó. Só que qual é o nosso dever? É de continuar essa caminhada. O nosso dever é de clamar, o nosso dever é de buscar, é de clamar para que Deus, ele venha proteger o seu povo, para que Deus venha ter misericórdia do seu povo, porque Deus está disposto. Mas vai depender da atitude de cada um de nós. Pastor. E essa disposição nós precisamos ter para que buscar essa direção do Senhor. Então a gente observa, né? Eu estava comentando isso até alguns cultos passados, para a gente aproveitar tudo isso, absorver tudo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque a gente não sabe o momento que as coisas podem mudar. Nós estamos vivendo num tempo de muitas mudanças, e mudanças drásticas, mudanças rápidas, e isso daí faz com que a gente esteja atento ao que está acontecendo. Então o que nós precisamos cada dia mais? A direção de Deus na nossa vida. Então nós observamos que Davi tinha isso. É isso que a igreja precisa cada dia mais ter. Não basta nós sermos cristãos, nós vamos ter a direção de Deus, a direção para orar por um determinado propósito, orar por uma determinada decisão que a gente vai tomar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento, nós estamos aí, irmãos, que eu estava dizendo para os irmãos, está tudo nivelado, não tem igreja de 100 mil membros, igreja de 70 membros, igreja de 5 membros, de 20, não tem negócio de ser maior ou menor, agora está todo mundo num nível só. E do mesmo jeito que as denominações estão todas niveladas, Deus também vai nivelar seu povo. Amém? Deus está nivelando o seu povo e nós precisamos ficar atentos a isso. Ainda muitas pessoas não se atentaram a isso. Observe, hoje eu estava vendo igrejas aí em São Paulo com 100 mil membros, igrejas como a igreja católica, que tem aí templos para 75 mil membros. A questão agora não é a quantidade, a questão agora que estão todas no mesmo nível, e no mesmo nível que está descendo os templos, Deus está trabalhando na vida do povo também, para colocar todo mundo no mesmo nível. E talvez você ainda não acordou, você ainda não percebeu o que está acontecendo, e nós precisamos cada dia mais disso para a nossa vida. E se eu chegar aqui e profetizar para a tua vida que você vai ser uma bênção, que Deus é na tua vida, não preciso falar isso, porque isso está na Bíblia e isso carrega todos aqueles que temem a Deus. Mas nós precisamos de direção, e a direção nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. O Senhor, se a gente for olhar na história desde o Éden, né? Quando a Bíblia diz que Adão e Eva pecou, Deus botou uma espada no jardim do Éden. Essa espada percorreu todo o Antigo Testamento até nos dias de Jesus, guardando e protegendo o Filho de Deus, e guardando a sua semente, guardando o seu propósito, guardando aquilo que Deus tinha direcionado, até o dia que Zacarias apresentou ele ao Senhor, levantou ele aos céus e disse, né, louvado seja o nome do Senhor pela vida desse jovem. Então o que nós observamos? Que nós precisamos estar atentos. O Senhor tem guardado a igreja, o Senhor tem protegido a igreja, mas nós precisamos cada dia mais estar na direção de Deus, para que a gente não se perca nessa caminhada. O que a gente vê acontecendo, né, pastor? O pastor pregando e o Senhor falando aqui comigo, que a gente percebe que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão com muito medo do coronavírus, mas não temem ao Senhor. O Senhor não é para nós ter medo, é para nós
ter temor do Senhor. Mas o problema é que a humanidade hoje está com medo do coronavírus, mas não está temendo ao Senhor. E o que o Senhor está pedindo do seu povo é temor, querido. Deus está querendo arrependimento. Deus não está querendo avivamento e derramar. Eu tenho visto muitas pessoas, né? Não sou contra isso, não, mas eu tenho visto muitas pessoas pregando: agora nós vamos viver um grande avivamento e isso e aquilo. Não é momento disso, é momento de arrependimento. É momento de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e pelo pecado da humanidade. Não é momento de eu olhar só para o meu umbigo e achar que eu pedi um perdão só para os meus pecados, tá bom. Não, é momento de nós clamarmos, pedirmos mesmo a misericórdia. A gente continua lendo aqui esse salmo, né? O Salmo 9, 13 diz assim, ó, Davi escrevendo, ele diz: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causa os que me odeiam, salva-me da porta da morte, para que junto à porta da cidade de Sião eu cante, louve e exalte a tua salvação. Aleluia. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me salve da morte, para que quando eu chegar na porta da cidade de Sião, eu possa te exaltar, eu possa mostrar o poder do Senhor na minha vida. Era isso que o Davi estava fazendo. Mas hoje a gente tem visto as pessoas se preocupando com tanta coisa, mas não se preocupe em buscar a misericórdia de Deus, não se preocupe em buscar o perdão de Deus, não se preocupa em buscar a proteção de Deus. Quantas pessoas que deitam, dormem, levantam, todo dia a mesma coisa. Deus é o último que eles vão lembrar. Eles vão lembrar de Deus se um carro passar na frente deles. Vão lembrar de Deus se o avião der um pane lá no ar lá e estiver caindo. Vão lembrar de Deus se alguém falar assim: você está com corona. Ou vão lembrar de Deus se qualquer coisa ruim acontecer. Vão lembrar de Deus. Mas se tudo estiver bem, tiver comida, tiver o emprego, tudo certinho, Deus é o último a ser lembrado. E Deus está querendo, querido, que Ele seja o primeiro a ser lembrado, que nós possamos lembrar dele primeiro em tudo que nós formos fazer. As pessoas estão alarmadas e, lógico, nós respeitamos e sabemos, né? Choramos também junto com essas 4.200 pessoas que morreram aí de ontem para hoje, ou para amanhecer ontem, se não me falha a memória. O número é alarmante mesmo, mas eu digo para você que o número de mortes espirituais é muito maior que o número de morte física. E às vezes a gente, lógico, não é que não devemos dar o devido valor a isso, mas tem muito mais gente morrendo espiritualmente do que fisicamente. E é isso que nós precisamos estar cada dia mais pedindo a direção do Senhor. Então, quando nós olhamos aqui para Davi, Davi temia muito a Deus. O verso de número 20, né, ele diz: tu impões o terror e o Senhor Jeová, o Senhor Jeová impõe o terror, para que os povos e todas as nações saibam que não passam de simplesmente mortais. Então, às vezes a gente vê algumas coisas, muitas pessoas ficam sem entender, e até pessoas cristãs. E nós precisamos entender que por detrás de tudo isso está a mão de Deus, por detrás de tudo isso está o controle de Deus. Deus sabe, a palavra de Deus diz que Deus não dá nada que o seu povo, que nós não possamos suportar. Então, nós estamos vivendo um momento, querido, que nós como igreja vamos suportar e vamos vencer em nome do Senhor. Mas que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para a direção de Deus na sua vida, para a direção dos seus passos, para a direção dos seus caminhos, para a direção de tudo aquilo que você vai fazer, principalmente da tua alma e do teu coração, né? Porque a Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas para a vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, proteger o nosso coração com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo do Senhor, para que nós venhamos ser vencedores todos os dias, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora, nós precisamos estar atentos a isso. Então, quando nós olhamos para Davi, Davi era um homem que teve experiências em reino. Davi teve guerras, regionais, guerras no reino, e guerras espirituais, e guerras familiares, com seus filhos, com a sua família, guerras internas. Mas Davi, nós olhamos que era um homem forte, e essa força que Davi tinha não era dele, era uma força que vinha do Senhor, porque toda vez que você vai olhar para Davi, você vê que ele está falando com Deus. E é isso que nessa noite eu te convido: busque mais a presença de Deus, fale mais com o Senhor, se lance nos pés do Senhor, entrega, como diz o próprio salmista Davi, o teu caminho ao Senhor, confia, e Ele vai fazer o que deve ser feito, porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Nós
como cristão, a gente está vendo, irmãos, a palavra de Deus se cumprir cada dia mais. E ao mesmo tempo nós estamos vendo muitas pessoas que não estão se preparando ou buscando se preparar para vencer esse momento, pastor, em nome de Jesus. Verdade, pastor. E não podemos cansar de clamar, né? Verdade. Como eu disse, Moisés, ele fez esse projeto, esse caminho 10 vezes, né? Ele fez esse processo de ir até Faraó. Ele poderia ter desistido, né? Talvez na terceira vez ele poderia ter olhado para Deus e gritar assim: eu não vou mais lá no Faraó, não, porque eu vou lá, o Senhor fala que vai tirar o povo do Egito, eu vou lá, fala, o homem libera nós para sair, de repente o Senhor endurece o coração dele e tudo fica do mesmo jeito e o povo está só sofrendo, eu não vou mais não. Mas Moisés não fez isso, ele não desistiu, porque ele tinha uma missão. E a missão dele era qual? Era tirar aquele povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Aleluia. A nossa missão também é essa, é tirar o povo desse mundo aqui, ó, que é passageiro, e levar para Canaã celestial. Então por isso os servos de Deus não podem cansar de falar, eles não podem cansar de proclamar, eles têm que ser como Davi. A luta vai vir, a gente tem visto nesses últimos dias, não só os membros, né, pastor, entristecido, angustiado, mas a gente tem visto o ministro da palavra do Senhor, né, pastor? É porque a opressão, ela traz uma angústia, né? A gente traz uma certa angústia. E a gente tem visto pregadores da palavra entristecido, desanimado com o momento que estamos vivendo. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é para nós não desistirmos, é para nós continuarmos, é para nós acreditarmos que Deus tem uma solução. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. Tudo, o mundo está no controle de Deus. Nada acontece sem a direção dele. Então, muitas das vezes ele permite, mas ele permite para ver se nós somos insistentes, se nós somos persistentes, se nós vamos continuar ali como Moisés, porque nós temos uma missão, querido, e a nossa missão é chegar do outro lado. A nossa missão é atravessar esse rio, é atravessar esse mar vermelho. A nossa missão é passar do outro lado. Talvez hoje, né, como o pastor pregou ali domingo na igreja, talvez hoje nós estamos vivendo a sexta-feira, né, da paixão de Cristo. Mas o domingo da ressurreição vai chegar. O dia vai brilhar novamente. A vitória vai vir para as nossas vidas. Ainda que passamos por momentos tenebrosos, difíceis, né? Porque quando Deus ele vai tratar com uma nação, ele a trata com o ímpio e com o justo. Infelizmente nós estamos vivendo no mesmo mundo, não há uma divisão, não há uma separação. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer com todos nós aqui, mas há uma diferença daquele que confia, daquele que acredita, daquele que busca Deus, porque a gente vê que aquelas pragas chegaram no Egito, mas o povo dele estava guardado. Os que obedeceram, né, a palavra dele estava guardada. Então a nossa missão é continuar clamando, continuar buscando, continuar insistindo, ainda que pareça difícil, que parece não ter fim, que nós possamos continuar firme na presença do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 123, o verso de número 1, ele diz assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão das suas senhoras, assim os nossos olhos estão atentos ao nosso Senhor, Deus, até que tenha compaixão de nós. Aleluia! O que o salmista está falando? Senhor, nós estamos vendo a opressão, nós estamos vendo o vento, nós estamos sentindo a aflição, mas assim como os olhos do servo não saem da mão do seu senhor e da serva não sai da mão da sua senhora, assim também os nossos olhos não saem da tua presença. Aleluia! Então que os seus olhos nessa noite, querido, estejam voltados para o Senhor. Não fique olhando para os problemas, não fique olhando para as dificuldades, porque os problemas ficam aí. Nós estamos vivendo um momento de cuidar realmente da nossa saúde, mas principalmente da nossa alma, querido, principalmente da nossa vida, da nossa família. Então cuide cada dia mais da sua vida espiritual, mantenha os seus olhos sempre atentos na presença de Deus, buscando a direção de Deus para a sua vida.
né? Nós como igreja do Senhor, nós vemos aqui, nós olhamos para Davi, assim como a tantos homens de Deus dentro da palavra de Deus, como João Batista, um grande profeta, como os apóstolos que foram grandes homens de Deus, mas sempre com os olhos firmados no Senhor. Então esse é o nosso dever. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Talvez você está com os olhos muito firmados em problemas, né? A dificuldade, realmente nós estamos aí vivendo momentos difíceis, mas mantenha seus olhos voltados para o Senhor. Busque cada dia mais essa direção do Senhor para a tua vida, e o mais Ele vai fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus, pastor. Davi, ele continua dizendo, né, já a gente está quase terminando, mas essa palavra é muito importante para nós. Aleluia. Né? Aqui mesmo no Salmo 9, Salmo 9, 7, 8, 9 e 10, ele diz assim: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Aleluia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha que palavra gloriosa, querido. É Ele quem julga, é Ele quem estabeleceu a justiça, é Ele quem governa. Mas Ele jamais abandona aqueles que confiam no seu nome, aqueles que acreditam nele. Então a nossa esperança hoje é que cada um de vocês que está aí nos ouvindo, que você possa confiar, acreditar, se apegar com Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode trazer paz. Aleluia. Talvez você está passando por angústia, por tristeza, né? Eu não sei o que está acontecendo dentro do teu lar, mas Deus manda dizer para ti, se apegue com Ele, confia Aleluia. nele, que o seu clamor chegue até Ele, porque é Ele que pode entrar com providência na tua vida. Deus não nos desampara, irmãos. Na história bíblica, Deus nunca desamparou o seu povo. Lá no Egito, com o faraó oprimindo, perseguições, dificuldades, o povo não tinha oportunidade de louvar a Deus, não tinha mais condições de buscar o Senhor. Deus vai e arranca aquele povo de lá, mas para Deus tirar aquele povo de lá, Deus precisou tratar com o faraó. No tratamento de faraó, o povo de Deus estava lá no meio, mas Deus tirou aquele povo de lá. O Senhor está tratando com a humanidade. Ainda não chegou o momento de julgar as nações, mas Deus está tratando com a humanidade. Nesse tratamento, a igreja está aqui. A igreja não está no céu, a igreja está na terra. Então a igreja está passando por esse tratamento também. Por quê? Porque Deus está ajustando, porque Deus é justiça. Eu bato muito nessa tecla, né? A gente tem que mostrar o amor de Deus, a gente tem que mostrar a misericórdia de Deus, mas a gente tem que mostrar também a justiça de Deus. Que uma hora Deus vai fazer justiça. Deus não é que vai olhar o pecado, olhar a iniquidade e vai ficar calado, irmão. Deus move, nem que seja os céus e a terra, mas que Deus se move para cumprir com a palavra dele. Então, nós observamos hoje, nós vivemos num mundo hoje diretamente do pecado, né? As coisas estão aí, você está vendo aí gente morrendo, pessoas morrendo, pastores morrendo, pessoas famosas morrendo, rico, pobre, está partindo muitas pessoas, e as pessoas ainda não se deram conta que nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, que nós precisamos buscar a presença de Deus. Então você que me assiste nessa noite, em nome de Jesus, coloque a sua vida na presença do Senhor. Procura te preparar, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Se o Senhor hoje pedir a tua alma, o que você tem para apresentar para o Senhor? Ah, pastor, mas eu quero é ver a igreja aberta. Eu também quero ver a igreja aberta, eu quero poder reunir toda a igreja, mas eu também preciso entender que isso que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. A igreja o povo de Deus já foi perseguido, a igreja já foi perseguida, os cristãos estão sendo perseguidos, a Bíblia já foi queimada. Então nós estamos vivendo momentos que nós nunca vivemos na nossa história. Amém? Você está enfrentando um problema que você nunca viu na sua vida. E é momento de nós amadurecermos nessa área, fortalecemos a nossa direção e a nossa fé, pastora, na presença do Senhor. É verdade, pastor. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, mas onde está Deus no meio de tudo isso? Deus está no mesmo lugar de sempre. Ele continua sendo Deus, Ele está no mesmo lugar de sempre. Nós sendo o nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor, Ele está no mesmo lugar. Quem mudou foi a humanidade. E como o pastor disse, no passado já teve tanta perseguição, tantas coisas. Aquele povo venceu, nós também vamos vencer. Mas para isso precisamos estar agarrados com Cristo, agarrados com Deus, nos pés de Jesus, porque somente Ele pode fazer algo por nós. Amém, queridos? Há uma espada, queridos, de Deus. Há uma espada do Senhor descendo à terra. E essa espada é uma espada flamejante que faz justiça.
é uma espada que guarda o povo de Deus, mas também faz justiça. E nós precisamos pedir: Deus tenha misericórdia das nossas vidas, Deus tenha compaixão de nós, e tudo isso vem através do nosso clamor e da nossa entrega. Então busque essa direção para a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, quem está com a gente aí? Camilo, meu irmão, né? Aleluia. Está ligadinho conosco. Deus abençoe muito a vida dele, a vida da família, né? Minha cunhada, meu sobrinho. Pastora Gileu também, que Deus abençoe, né? Irmã Fátima e Fernanda. Minha prima, Nilta Rosão, ali de Maringá. Né? Saudade, prima. Que Deus te abençoe grandemente também, você, sua família. Né? Te proteja. O Rodolfo também, que Deus abençoe ele, a esposa, o Miguel, né? Que já deve estar um rapazinho. Que Deus abençoe grandemente, de Londrina, o nosso sobrinho. A Jéssica Barbosa, irmão José, a irmã Maria Cavalcante, Deus abençoe grandemente. José Gomes, que Deus abençoe poderosamente a vida também. E o restante, os que já estavam aqui, o irmão Miro, o irmão Francisco, né, que está aí ligadinho conosco, que sempre está ligadinho conosco, Deus abençoe. Irmã Francisca Fujimori, né, irmão Takao, e Deus abençoe grandemente vocês, queridos, em nome de Jesus. Então, amados, guarde essa palavra no teu coração. Busque a direção de Deus para a sua vida, para a sua família, para os teus filhos. Ensina eles, né? Estamos vivendo em tempo aí que Deus está, aquele negócio que, o pobre, o rico e o pobre. Agora a coisa está ficando assim, Tá nivelando, e vai ficar tudo assim, igualzinho. E aí que vai ficar, pastor, vai ficar todo mundo pobre, vai ficar todo mundo rico, Deus vai colocar todo mundo no nível. Porque o que Deus quer é mudança das pessoas. Deus não está olhando dinheiro. Deus olha tanto para o pobre como Deus olha para o rico. Mas aos olhos de Deus, Deus usa de misericórdia tanto com um como com o outro. Mas às vezes nem o pobre busca Deus e nem o rico também está querendo mais buscar Deus. Então nós precisamos entender que Deus está nivelando. Não é um momento onde que Deus está colocando tudo dentro dos seus níveis. Então que eu e você venhamos estar orando. Queridos, eu quero orar pela sua vida. Queremos orar pelas pessoas que estão nos hospitais, né, acamadas, internadas, as famílias enlutadas. Que Deus venha confortar os corações, né? A gente sabe que tem pessoas que estão num lugar muito melhor do que nós hoje. Amém? Nós devemos agradecer a Deus, né, por ter conhecido essas pessoas, convivido com elas, ter o privilégio de ter essas pessoas, convivido com essas pessoas do nosso meio, no meio da nossa família. Mas que hoje a prova é Deus recolher. Mas nós precisamos cada dia mais saber que a vida continua e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos, ó Pai, pela nossa nação, pelo nosso país. Clamamos, ó Deus, pelas nossas milhares e milhares de famílias, pessoas, ó Deus, que neste momento estão enlutadas, famílias que estão, meu Deus, abatidas, entristecidas, Pai, médicos que estão cansados, sobrecarregados. Senhor, que neste momento o Senhor venha dar força a este povo. Eu sei que o Senhor está trabalhando no meio de tudo isso, Pai. Que nós não venhamos perder a direção, que nós não venhamos perder o foco, mas esperar e confiar no Senhor grandemente. Aleluia. O Senhor está no controle de tudo isso, Pai. Eu sei, meu Deus, e a voz que prevalece é a tua voz, ó Senhor. Venha, meu Deus, ao encontro desta família, deste homem e desta mulher. Enxuga essas lágrimas, Senhor, tira essa tristeza e renova as forças, ó Pai. Abençoa lá no emprego, abençoa esta empresa, que este vento que estamos enfrentando, ó Pai, isso vai passar no nome do Senhor Jesus. E que nós venhamos cada dia mais nos aproximar de Ti, é o que nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor, aqui orando, eu senti no meu coração que muita gente, pastor, angustiado, triste, chorando, mas Deus manda dizer para ti, querido, Ele é o teu bálsamo, Ele é o teu consolador, Ele é o que te ajuda, Ele é o que te sustenta. Somente confia nele, que Ele vai tirar toda essa dor, essa angústia que você está sentindo, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz do Senhor, que o Espírito Santo possa invadir a sua casa, seu lar, trazendo alegria, trazendo renovo, restauração para a tua vida, em nome de Jesus. Amados, que Deus possa estar te fortalecendo nessa noite. Deixo aqui essas palavras, busque cada dia mais a direção do Senhor. Vá de encontro, né? A gente está aqui, você imagina nós aqui como pastores, aonde é que nós nos apegamos, a quem nós nos seguramos? Porque você vem, liga a live, olha para nós damos uma palavra para você, e nós? E quem que nós recebemos? Nós recebemos o Senhor, queridos. Por isso que eu digo, continuo afirmando, precisamos estar cada dia mais buscando em Deus. Deus é que conforta o nosso coração, Deus é que dá a saída, Deus é que dá a direção,
e é nele que nós confiamos em nome do Senhor. Ele nunca nos desamparou e nunca, jamais vai nos desamparar. Tem estado conosco, vai continuar conosco. Nós só precisamos ficar firmes segurando nas mãos do Senhor. Que você nessa noite receba essa palavra. Eu quero avisar os irmãos que amanhã vai continuar a votação dessa questão aí das igrejas, né? Então eu só posso dar um parecer, né? A questão da Santa Ceia de domingo, a partir de amanhã, se terminar essa votação de amanhã também, né? Porque às vezes vai o dia todo e não termina. Então os irmãos aguardem que até sábado eu dou um parecer para os irmãos, se a gente vai fazer a ceia na igreja, se a gente vai fazer a ceia online aqui, amém? Aí eu vou pedir para você preparar o suco da uva, preparar o pão, e a gente vai dar a Santa Ceia online aqui para todos em nome do Senhor. Então fique ligadinho, fique preparado, mas a última palavra eu dou para vocês até o final de semana, amém, queridos? Fiquem todos na santa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia!